O Google Chrome está adicionando tanta coisa nele também que ele começou a ficar lento, né? É verdade. Mas vamos lá. Para fazer um papo assim, tem que trazer os caras do hardware que entendem muito. Eu só arrisco. Entendo o básico. Mas vamos lá. Boa noite, professor Gerson. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Né? Vamos lá, então. Tá calor aí, Gerson? Aqui está Sorocaba. Aqui está Sorocaba, né? Tá certo. Tá quente para dedéu. Tá mesmo. Nossa, mãe. Mas vamos lá. Bom, pessoal, então, tava vendo, né? Hoje nós estamos praticamente aí nós temos essa aula de hoje e mais duas, se não me falha a memória, tá bom? É isso mesmo, a gente está na aula de número 17, aí tem a 18 e tem a 19. Então, a gente já está aí quase que finalzinho, basicamente aqui falando, a gente termina a nossa aula dia 6 não, a gente termina a nossa aula dia 13, numa segunda-feira, né? Então, a gente tem essa aula de hoje e mais 2 semanas a gente encerra. E aí eu estava conversando com o Gerson, a gente está o planejamento nosso é a gente tentar encerrar o conteúdo lá daquela atividade prática, que depois vocês vão mandar para a gente o relatório disso, tá? Aí semana que vem, se der tudo certo, a gente apresenta um pouco do MySQL para vocês, que seria a próxima disciplina. Então, a ideia é fazer algo não com muita profundidade, né? Mas pegar esse modelo do DER que nós fizemos, até que nós estamos terminando, né? Que nós terminamos, e pegar esse modelo DER e trazer ele para o banco de dados, né? E falar, olha, tá vendo isso que a gente fez? Como é que isso fica no banco de dados de fato? E a gente vai lá e cria isso no banco de dados, dá uma prévia para vocês de como é que seria, né? Como é que vai ser o conteúdo para onde que vai seguir o rumo do próximo módulo, tá? De banco de dados 2. E aí a gente, no último encontro, no dia 19, lá no dia 13, a ideia é a gente fazer um apanhado geral, né? Fazer uma revisão geral aí do conteúdo, né? A gente teve que se valer um pouco aí dessa situação de estar à distância, que não é o melhor, pelo menos para mim, não é o melhor meio de dar aula, eu preferi estar presencial, mas, enfim, é o que está dando para ser feito agora, né? Espero que a gente consiga voltar ano que vem, mas aí com essas notícias novas aí de uma nova variante, fiquei até um pouco mais pessimista um pouco com isso. Mas vamos lá, vamos aguardar, vamos dar tempo ao tempo, né? Então, deixa eu dividir a tela aqui com vocês. Eu vou dividir a tela toda, fica mais fácil. Que aí eu fico alternando aqui entre uma e outra. Deixa eu só aproveitar aqui e pegar aqui o Zoom Meet. Zoom Meet, cadê você? Beleza. Muito. Opa, que legal. Tá aparecendo aqui meu documento do Word aí para vocês, pessoal? Tá aparecendo? Depois, eu com o professor Gerson, a gente vai disponibilizar esse documento para vocês lá no Moodle, tá bom? Beleza, tá já. Então, vamos lá. Então, só recapitulando de forma muito rápida, a gente identificou aí as nossas entidades, criamos, né, os atributos mais relevantes de forma bem simplista, tá ok? Fizemos aí os relacionamentos, né? Criamos aqui os relacionamentos, certo? E depois criamos aí, né, a cardinalidade dos relacionamentos, ok? O que está faltando, então, para a gente só ter esse fechamento aqui, ela é quase que se fosse uma análise, né? Quando a gente pega esse modelo aqui que está pronto e a gente começa a fazer algumas perguntas para esse modelo e verificar se esse modelo consegue responder para a gente essas questões, tá? Deixa eu só abrir aqui o dia, né, o diagramador, fica mais fácil até para a gente ficar mexendo aqui. Mas a ideia é que a gente formule algumas perguntas, essas perguntas a gente formulou junto, e a gente pergunte para o diagrama e verifique se o diagrama responde para a gente
isso que está sendo solicitado. Talvez isso pareça um pouco estranho para vocês que não têm essa experiência ainda, mas o Gerson, que é um cara já um pouco mais experimentado nesse sentido, ele sabe do que eu estou falando e eu também sei, né? É a seguinte questão, né? Quando a gente formula uma pergunta, a gente quer saber se aquela pergunta está sendo respondida, né? Então, a gente tem algumas questões que a gente levantou quando a gente bolou aquele cenário, tá ok? E aí agora a gente pode fazer algumas perguntas para esse modelo agora e verificar se ele consegue responder para a gente essas questões, tá? Então, analisando aqui, deixa eu dar mexer aqui, deixa eu ver, acho que 110 dá, Flávio. A gente pega aqui, ó, e aí a gente começa a olhar e a fazer algumas perguntas. Então, essas perguntas, elas estão com base nesse primeiro começo aqui, ó, lembra? Né? Eu só repliquei elas aqui embaixo, tá? Então, ó, a gente pode começar aqui, ó. Não sabe quais clientes que consomem nossos produtos. Então, antes dessa modelagem de dados, né, a pessoa não sabia quais os clientes que consumiam. A pergunta é, será que agora é possível saber, né, quem são agora os clientes que estão consumindo esses produtos? Então, vamos dar uma olhada aqui se isso agora é possível. Então, só vou dar um zoom aqui, para a gente ficar aqui, ó, ficar mais fácil, né? Então, ó, a pergunta é a seguinte, né? O proprietário desse magazine, ele não sabe, antes da nossa implementação, que era um dos problemas, ele não sabia quais clientes consomem o seu produto, tá? E aí agora, então, vamos perguntar. Então, vamos olhar direitinho isso aqui. Bom, como é que o dono da loja sabe quem são os clientes que consomem os produtos? Bom, o cliente só passa a ser consumidor a partir do momento que existe uma venda registrada para aquele cliente, certo? Se não existe nenhuma venda registrada para aquele cliente, isso quer dizer que o cliente não comprou nada ainda na loja, tá? Então, para mim saber quem são os clientes, eu olho então aqui na entidade vendas e por meio do relacionamento eu procuro quem são esses clientes. Então vamos imaginar que existem 10 clientes cadastrados aqui, mas apenas 2 realizaram compras na loja, ou seja, tem vendas apenas para 2 clientes. Então essa pergunta aqui eu considero que ela está respondida, tá? Ela está respondida. Por quê? Porque agora, por meio desse modelo aqui, desse relacionamento do cliente com a venda, né, por meio desses 3 elementos aqui, eu consigo saber quem são os clientes que consomem. Então, como é que a gente pode responder? A gente pode responder da seguinte forma: por meio do relacionamento da entidade. Não precisa fazer isso, tá? Eu só estou fazendo para ficar bem redundante para a gente que está aprendendo agora, tá? Entidade de venda e cliente, podemos identificar... encerramento de ideia. Podemos identificar quais as vendas dos respectivos clientes e dos respectivos clientes que realizaram compras na loja. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aí? Tudo jóia? Tá. Ficou fácil de entender o que eu quis dizer? Ficou compreensivo? Se não, fala, a gente explana um pouco mais, tá? Então, a ideia é a gente fazer, né, opa, dos clientes. Entendeu? A ideia, daí, ó, a gente vem para a próxima aqui, ó. É um exercício, entendeu? Quando a gente tem já um pouco mais de experiência, quase que essas perguntas, elas automaticamente já são respondidas quando a gente está montando o modelo, né? Quando a gente está montando isso daqui, a gente já faz esse exercício. Isso vai ficando automático com o passar do tempo, tá? Isso é conforme a experiência, tá bom? Então, vamos pensar nesse outro aqui. Não sabemos a rotina de compra dos nossos clientes. Tá.
Aqui, basicamente, ele está questionando que ele não sabe, né? Quais os dias que o cliente mais compra, quais os dias do mês, né? E, principalmente, quais os produtos que ele consome. Se ele, de repente, é um cliente que tem um perfil de compras que consome do dia 5 ao dia 10, né? Por exemplo, né? Se esse perfil do cliente, ele é um perfil, por exemplo, vamos dizer assim, ele é um perfil que é um consumidor de produtos vegano, por exemplo, é um consumidor de produtos de consumo consciente, de empresas que têm esse tipo de preocupação, né? Então, identificar esse tipo de consumidor é muito interessante porque ele é estratégico para o negócio, porque o proprietário desse magazine, ele pode investir em novos fornecedores de produtos que atendam esse cliente, inclusive em produtos de faixa de valores diferente. Então, de repente, eu posso investir numa diversidade maior de produtos de um determinado segmento e com fornecedores de diferentes níveis de valores, A, B e C, por exemplo, tá? Onde eu posso atender desde o cliente um pouco mais preocupado com o valor desses produtos, até aqueles que não se incomodam com o custo final disso, tá bom? Então, como é que eu posso responder isso, então? Como é que eu posso identificar a rotina dos clientes? Eu posso identificar por meio da venda e por meio dos itens, né? Dos produtos que foram vendidos aqui. A venda, lembra-se, eu tenho a data da venda, eu tenho a data que o cliente fez essa compra. Então, eu consigo identificar se o meu magazine está vendendo mais nesse ou naquele dia, né? Naquele período. E eu consigo identificar aqui quais são os produtos que são mais vendidos na loja, né? Eu vou citar uma coisa interessante, vocês talvez não saibam, mas futuramente, se vocês tiverem oportunidade, vocês vão ter chance de esbarrar com esse detalhe. Existe um conceito no estoque chamado curva ABC. O que é a curva ABC? A curva ABC é os produtos que têm maior representatividade no seu estoque. E por que esses produtos têm mais representatividade no seu estoque? São os produtos que você mais vende. Então, vamos dizer assim, de uma forma mais simples, você tem o produto mais vendido, o produto mais vendido menos um, o produto mais vendido menos dois e assim por diante. Então, o produto que está lá na ponta, que está no topo, é o produto que mais sai da minha empresa, mais sai da minha prateleira. E o produto que está lá no final da fila é o produto que está encalhado, é o produto que sai, mas demora mais tempo, né? E por que é interessante saber essa curva ABC? Porque eu também estabeleço uma estratégia de negócio onde eu posso quantificar o meu estoque, valorizar meu estoque e, inclusive, uma estratégia muito interessante é negociar forma de pagamento e preço com os fornecedores. Então, perceba que é importante isso, tá bom? Vamos lá escrever aqui. Então, aqui, ó, a gente pode, ó, por meio da relação, né? Da relação vendas com itens, vendas, podemos identificar a data da compra e os produtos que compõem, né, essa venda. Aqui está duplicado. Podendo, assim, identificar um perfil de cliente com base nas datas que compra e nos produtos que consome, né? Então, a gente pode dizer que está respondido aqui também o item A, o item B, certo? Vamos pensar aqui no item C. O item C é basicamente, ó, então eu posso até colocar aqui, ó, item B, né? Só para economizar aqui, certo? Porque é a mesma coisa que eu escrevi aqui, né? Olha lá, certo? Não sabemos o volume de vendas com precisão realizadas em um determinado período. Aqui a gente pode se valer da primeira parte aqui, ó. É a mesma coisa, ó. Item B. Porque
Agora que eu sei a data, então eu posso dizer a data inicial e a data fim. Então, dia 1º de novembro até dia 29 de dezembro. Tá. Nesse período, eu vendi R$500 mil. Legal. Só que eu quero saber qual dos dias desse intervalo, do dia 1 até o dia 29, qual foi o melhor dia. E aí eu posso tentar identificar qual foi o fator predominante que motivou esse dia a ser mais rentável. Pode ser uma Black Friday, por exemplo, né? Pode ser uma coisa totalmente fora do contexto, esporadicamente, mas se você tiver essa análise ano a ano, se você tiver essa informação que ano passado também teve uma expressividade nesse período de venda, você encontra ali que tem alguma coisa que de repente você pode explorar, entendeu? Então isso passa a ser uma estratégia de negócio para o empresário também, tá ok? Não sabemos quais vendedores realizaram a venda, então vamos olhar aqui. Aqui, ó, a gente consegue, ó, por meio do vendedor e da venda, ó, certo? Então eu consigo agora, por meio desse relacionamento aqui da venda com o vendedor, eu consigo dizer quais são os vendedores que realizaram vendas aos clientes. E agora, de forma assertiva, eu consigo saber quantas vendas o vendedor Gerson fez, eu consigo saber quantas vendas o vendedor Flávio fez, e com base no valor total dessas vendas, eu consigo, inclusive, calcular a sua própria comissão, né? Então, se eu dou 10% de valor, de 10% do total das vendas que tanto o Gerson como o Flávio fizeram, eu vou lá e vejo, ó, o Gerson vendeu 5 mil. Então, eu vou lá, calculo 10%, né, em cima de 5 mil. Então, o Gerson, além do salário dele, ele tem essa comissão. Ah, o Flávio também tem 10%. Todo mundo tem 10%. E o Flávio vendeu 1.000. Então, o Flávio vai ganhar 10% em cima do 1.000, proporcionalmente. Certo? E é legal, porque eu, como gestor do negócio, da empresa, eu consigo identificar, olha, o Gerson vende bastante, mas por que ele vende bastante, né? O que ele faz? O que ele está fazendo que ele está lhe dando uma visibilidade muito diferente dos outros? Pode ser que ele tenha um papo bom, ele não só atua ali no ambiente da loja, mas ele divulga, né, os produtos da loja, fora da loja, e as pessoas, quando chegam na loja, procuram ele, né? Então, pode ser que isso seja alguma coisa. Ou o Gerson tem um talento nato para isso, que o Flávio não tem. Será que o Flávio não consegue porque ele não consegue se expressar? Será que o Flávio não precisa de um treinamento, certo? Então, essas coisas é interessante, tá bom? Então, a gente não sabe quais são os vendedores. Então, por meio, né, da relação venda com... Opa, aqui. Relação venda com vendedor, podemos identificar quais as vendas que os vendedores realizaram, tá? Beleza? Aqui é quase que a mesma coisa. Então, aqui o princípio é praticamente o mesmo, né? A gente só muda o final aqui, ó. Opa. Por meio da relação venda, podemos identificar o valor total das vendas de um vendedor e calcular sua respectiva comissão, né? Certo? Das vendas aqui. Muito bem. O último aqui, né? Não temos dados sobre a reposição de produtos quando esse atinge um estoque mínimo, né? Então, aqui, ó, nós podemos ter, por exemplo, aqui não tem, né? A gente não está trabalhando com estoque, mas eu posso verificar, por exemplo, vamos imaginar que aqui no produto fosse o meu estoque. Então, eu tenho aqui, por exemplo, sei lá, quantidade, né? Vou colocar aqui, ó, quantidade.
quantidade atual, vou colocar 2 campos novos aqui, quantidade atual e quantidade mínima, tá? Quantidade mínima, certo? Ora, perceba que a quantidade atual, deixa eu fazer a ligação aqui, né? A quantidade atual é... Então, vamos imaginar que eu tenho 50, certo? Deixa eu abrir um bloco de notas aqui, só para a gente fazer aqui um paralelo aqui, ó. Então, ó, eu tenho aqui atual, beleza? E aqui eu tenho mínimo, né? O estoque mínimo. Então, o atual, eu tenho 50 unidades. Só que o estoque mínimo é 10, certo? Aí, o Gerson vendeu 2 unidades. Então, 2 unidades menos 50 tem 48. O estoque mínimo continua 10. Aí, o Flávio vendeu bem. O Flávio vendeu 30 unidades. Sobrou 18 no estoque. Ó, perceba que o 18 está se aproximando. Aí, o Gerson foi lá e vendeu 8. Então, agora nós temos 10. Ou seja, aqui, ó, nós temos uma situação interessante. Lembra das aulas de lógica? Nós podemos colocar aqui, ó, se o estoque atual for igual ao mínimo, né, disparar um processo de compras no fornecedor. Certo? Então, ó, olha só que interessante, né? Então, a hora que atingir isso daqui, ó, a hora que atingir aqui, com o programa, né? O próprio banco de dados dá para fazer isso. A gente pode criar uns elementos chamados procedure, né? A gente pode criar umas packages, umas procedures, né? Que ele faz isso daí automático para a gente. E aí, eu paro de vender? Não, o Flávio foi lá e vendeu 2 unidades. Então, tem 8 aqui, o estoque mínimo é 10. Mas já existe um aviso, né? Já existe um aviso de reposição, ó, certo? Ok? É lógico que essa quantidade mínima, ela tem a ver com o tempo de entrega. É um cálculo, entendeu? Ah, eu vendo tantas peças disso aqui por mês. O cara demora 30 dias para me entregar, então eu tenho que ter esse número aqui, ele não é mágico, tá? Ele tem um cálculo feito em cima dele. E aí vai, entendeu? Tá? Tudo bem? Tranquilo até aí? Então, como é que a gente pode responder aqui, ó? Então, ó, por meio da entidade produtos, por meio os atributos, né? Quantidade atual e mínimo, podemos acompanhar de forma, podemos, né? Podemos acompanhar o desenvolvimento dos níveis de estoque do produto, tá? Então, ó, a gente conseguimos responder todos os níveis, tá? Pode ser que surjam questões novas, tá? Não é porque a gente respondeu isso aqui, tá certo, tá? Evidentemente, esse modelo, ele pode ser ampliado para atender outras questões que ainda a gente não pensou, tá bom? E aí, ele pode ser modificado. Em estoque, isso, ó, o Gerson colocou bem legal aqui, né? Mas antes aqui tem o que é um estoque mínimo, né? Seria a quantidade de produto que não... Isso, né? Aí o Gerson colocou que é muito importante, né? Perde-se venda, né? Já pensou que situação complicada? Você chega lá, né? E você falou para o vendedor, você ficou todo motivado pelo produto, aí a hora que o vendedor vai lá, olha, não tem mais, né? É como você entrar num restaurante, pedir um prato, tá no cardápio ali, o atendente faz, manda para a cozinha, daqui a pouco, em 2 minutos ou 1 minuto, ele vem e fala para você, olha, acabou, não tem como fazer isso aqui. Você criou a expectativa de comer aquele prato, né? Mas, enfim. Então, é bom evitar isso, né? Isso acontece bastante, viu, Fernando? Perda de cliente, né?
É aquela questão da fidelização do cliente, que é uma outra estratégia. Tá? Então, perceba que o cliente está acostumado a comprar aquele produto ali no seu ambiente. E por que ele vai ali? Ele tem você tem algumas coisas que interessam para ele. Um ambiente, um local, proximidade, qualidade do produto. Se você passa a não ter mais o produto, ele vai num outro concorrente seu. E qual é a chance do seu concorrente agora ter a possibilidade de fidelizar esse cliente? Se ele fidelizou, você perdeu. Né? E isso pode acontecer, tá bom? Então, realmente, a gente está falando aqui um pouco da parte técnica, mas não dá para falar só da parte técnica, tá? A gente tem que associar isso a algumas regras de negócio, por mais que elas não estejam presentes ainda na vida de todos vocês ou de alguns, é interessante a gente saber que essas coisas, elas estão ali porque existe uma necessidade, tá bom? Combinado? Beleza? Então, ficou bonitinho? Ficou fácil de entender? Então, vamos lá. Alguma dúvida sobre o que a gente fez aqui agora, nesses últimos minutos aí, pessoal? Posso seguir para a próxima etapa? Enquanto isso, eu tomo uma água aqui. Tá ok. Então, vamos lá, então. Então, agora, eu quero criar um MER aqui com vocês, tá? Eu não quero fazer todo ele, eu vou fazer acho que de uma ou duas tabelas e vou deixar como desafio. Eu com o professor Gerson, nós vamos deixar como desafio para vocês terminarem ele, tá bom? Combinado? Como é que a gente faz o MER? Bom, o DER, a gente já falou que ele é bem superficial, entendeu? Então, ó, eu vou pegar como exemplo, vou abrir uma nova telinha aqui, tá? E aqui, ó, tá vendo que aqui tá um where, né? A gente vai pegar um outro cara aqui, ó. Deixa eu ver aonde que ele tá, né? Que eu nunca me lembro. Aqui ele chama de banco de dados, se não me falha a memória. É ele mesmo, ó. Aqui ele chama de banco de dados. Vocês vão ver que mudou o desenho, ó. Tá vendo? Mudou o desenho aqui, ó. Vou pegar o anterior, ó. Olha só, os desenhinhos. E aí, a hora que a gente põe aqui banco de dados, ele muda um pouco o desenho, tá vendo? O que a gente vai pegar? Vou pegar primeiro esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó, ele é a nossa entidade. Ok? Esse cara aqui, ó, eles são os relacionamentos. Tá bom? Então, a gente basicamente vai usar esses dois objetos aqui, beleza? Então, vamos começar pela entidade, ó. Cliquei aqui, ó. Vou dar um duplo clique nela. Vocês vão ver que ela tem um pouquinho diferente. Aqui, ó, eu vou chamar o nome da tabela. Então, eu vou chamar a tabela cliente, tá? Olha lá, ó. Tabela cliente, tá vendo? Tá vendo que aqui agora tem um atributo, né? Antes a gente não tinha isso, ó. Vou clicar aqui, ó. Se eu der um aplicar aqui, ó, a hora que eu dei um aplicar aqui, ele já mudou lá, ó, certo? Vou clicar aqui agora, então, ó, em atributo. Tá? Olha só. Essa janela aqui, eu posso acrescentar os atributos, excluir, subir e descer, né? O subir é mudar de posição, entendeu? E o descer é mudar ele de posição aqui. Então, vamos lá. Vamos acrescentar um novo aqui. Então, quando eu clico no novo, quando eu clicar aqui no novo, ó, vocês vão ver que ele vai habilitar isso aqui para mim digitar, tá bom? Então, ó, olha só, ele habilitou aqui para mim digitar. Então, eu vou colocar o quê aqui, ó? Code.cli, certo? Code.cli. O tipo dele, inteiro, tá bom? Opa, integer, né? Vou colocar já no padrão aqui, ó, integer. Aqui eu posso até colocar, ó, atributo, eu normalmente não coloco, tá? Chave primária, certo? E aí, ó, a gente vai marcar aqui também, ó. E a gente vai desmarcar aqui o aceita nulo, Ele já vai autodesmarcar ali, ó, tá vendo? Então, olha o que eu fiz. Eu estou criando, né? Criei o meu atributo chamado code.cli, o tipo dele, e disse que ele é chave primária, tá bom? Vou dar um aplicar aqui, ó.
Olha só como é que ele fica, como é que ele aparece aqui, ó. Olha só, tá vendo? Deixa eu dar um ok aqui, ó. Olha só, tá vendo? Vamos acrescentar mais um aqui. Vamos acrescentar o nome agora. Vim aqui em atributo, novo. NM cliente, nome do cliente, tá? O tipo dele, o tipo é texto. Mas aqui a gente já vai chamar ele de varchar, ok? Opa, varchar. Eu vou dizer que ele tem tamanho 100, a gente já vai dizer já. Ó, o que é esse 100 aqui? Bom, primeiro, varchar é tipo texto, ok? Alfanumérico, tá? Ou seja, aceita letras e números. E o que vem a ser o 100? Opa, aqui ó, quantidade de caracteres. Opa, caracteres, certo? Ou seja, isso quer dizer que eu posso colocar 100 vezes a letra A um do lado do outro. A gente não vai colocar toda a letra A, a gente costuma colocar o nome da pessoa, né? Nino da Silva Saulo, certo? A gente coloca o nome da pessoa, beleza? E aí, ó, uma coisa importante aqui é o seguinte: aceita nulo, se isso estiver marcado, quer dizer que a pessoa pode deixar o nome como opcional. Nós vamos desmarcar isso daqui, porque o nome não é opcional. Colocar o nome é obrigatório. E aí eu dou um aplicar aqui e dou um ok, ó. Olha só como é que está acontecendo aqui, ó. Vocês estão vendo, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Vocês estão vendo que quando é chave primária, ele tem um sublinhado aqui, ó, tá vendo? Ele tem um sublinhado, coisa que o varchar não tem, tá? Beleza? O que mais que a gente pode colocar aqui? A gente pode colocar, por exemplo, ó, o CPF do cliente, né? Então, não vou colocar tudo, tá? CPF. Então, aqui, ó, varchar, tamanho 11, né? Aceita nulo? Não. Eu vou colocar mais um aqui, ó, o e-mail, né? Varchar. Varchar, tamanho 150. Ó. Às vezes o e-mail é grande. Aceita nulo? Não. Novo. Vou colocar aqui endereço, né? Endereço. A gente não pode colocar cedilha. Varchar 200. Tá? Aceita nulo? Não. Né? Vou colocar mais um aqui. Ah, vou colocar um aqui. DT nasce, né? Data de nascimento. Aqui é a data. Date. Certo? Não aceita nulo também. Dou um ok, ó. Belezinha. Certo? Vamos criar, então, agora o próximo aqui, que é a nossa tabela venda. Pessoal, ficou fácil de ver ali como é que foi feita a criação desse objeto. Nós criamos esse cara aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo copiar ele, ó. Nós criamos esse cara aqui, ó. Nós fizemos ele, ó. Certo? A diferença é que aqui a gente colocou muito mais atributos, entendeu? Aqui tem apenas 2, né? Certo? Aqui tem apenas 2. Perceba que é evidente aqui, ó, o detalhe. O detalhe, né? Aqui tem mais detalhes. Né, ó? Aqui tem mais detalhes, ok? Aqui não, ó. Aqui já é menos... Tem menos detalhes, né? Certo? Tá claro isso para vocês? Porque aqui é só o essencial, só o importante. Tá bom? Mas o fato é que aqui já está se desenhando como é que vai ser nosso banco de dados. Nós estamos a um passo de colocar isso aqui, de fato, no MySQL. Né? O próximo passo aqui seria, de fato, já o próprio MySQL, né? O software, né? No caso aqui, o software de SGBD, tá bom? Vamos fazer, então, o próximo aqui, ó. Então, tá bom, ficou joinha aí. Então, vamos fazer a venda agora. Então, aqui a venda, vou aproveitar, vou copiar esses dois aqui, só para a gente ter ele como colinha aqui, né? Olha só. Então, eu sei que esses aqui são os dois importantes, mas tem mais coisa aqui no venda. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui, cliquei, dei um duplo clique, vou mudar aqui para venda, né? Ó, venda, mudei aqui, ó, tá vendo?
Vou clicar em atributo. Bom, o primeiro aqui é código de venda, né? Integer, e ele é uma chave primária. Vou colocar um novo aqui, vou colocar aqui DT venda, né? DT venda, date, not null. Vou colocar aqui, sei lá, código cliente, para mim saber, né, quem é o cliente. Integer, que é justamente, ó, esse cara aqui é chave estrangeira, certo? É chave estrangeira. Ele aceita nulo? Não. Mas ele também não é FK, ele não é uma PK. Vou colocar aqui o que mais? Ah, o valor total. VLR total, certo? Aqui, ó, a gente pode colocar decimal, né? Mas vamos deixar um doble aqui, ó, doble 9,2. O que é esse doble 9,2? Ó, o que é esse doble aqui? Deixa eu pegar um texto aqui, ó. Doble 9,2 quer dizer isso daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, quer dizer que eu tenho 2 dígitos de casa decimal e tenho 9 dígitos de casa milhar, né? Milhar, e aqui é decimal, certo? Os meus preços são só com 2 casas decimal. Mas se eu fosse, por exemplo, um posto de combustível, o posto de combustível trabalha com 3 casinhas decimal, né? Se fosse quilo, por exemplo, se eu trabalhasse com peso, provavelmente eu teria que trabalhar aqui com 3 casas decimal. Então, tem que ficar atento com isso. Tudo bem? Então, eu tenho aqui o valor total. O que mais aqui? Eu acho que tá bom por hora. Né? Data da venda, papapá, papapá. Acho que tá legal. Né? Só para a gente ter aí um start, para não ficar muito extenso. Ok? Então, criamos, ó. Temos aqui as 2 tabelas. Mas, Flávio, como é que eu vou fazer aqui o relacionamento, né? Como é que eu vou fazer o relacionamento? Não tem aqui o desenho do losango, né? Sim, porque aqui nós já estamos... A gente vai usar esse objeto aqui, ó. E aí, ó, vamos ver se eu não fiz uma coisa errada aqui, mas acho que não. Ó. Pegar aqui... Opa, ó. Tá bem ruim para enxergar aqui, ó, porque tá muito pequeno, tá? Mas eu vou ampliar aqui para vocês, ó. Tá vendo que tem aqui, ó, o 1 e o N, né? Certo? Eu posso mudar isso aqui, ó. Se eu der um duplo clique aqui em cima da linha, ele mostra para mim, ó, alguns detalhes, ó, tá vendo? Ó, ele mostra aqui para mim, ó. Eu posso mudar o tipo da letra, eu posso mudar alguns detalhes aqui, entendeu? Então, por exemplo, ó, eu vou mudar aqui, ó, o tamanho da fonte, ó. Acho que esse aqui é o tamanho da fonte. Deixa eu ver se esse aqui é esse mesmo. É esse mesmo, ó. Eu mudei ali, ó, o tamanho da fonte, ó, e ele modificou aqui pra gente, ó. Certo? E tá feito. Então, ó, essa primeira etapa aqui, ó, vamos dizer assim, essa primeira etapa aqui, deixa eu copiar ela aqui, só para a gente levar ela para lá. Ó, o que nós fizemos? Nós fizemos isso daqui, ó. Entendeu? Opa, tá? Nós fizemos isso, ó. Nós criamos, né, a entidade cliente, certo? Criamos a entidade cliente aqui, criamos a entidade venda aqui e fizemos o relacionamento, ó. Tá aqui o relacionamento, ó. Perceba que aqui a gente já está dando detalhes do tipo dos nossos atributos, né? E aí, lá no próximo encontro, a gente vai pegar esse modelo aqui, que é o nosso MER, certo? Isso tudo aqui é o MER, né? O modelo de entidade e relacionamento, e a gente vai levar isso daqui apenas a nível de curiosidade, a gente vai levar lá para o MySQL, tá bom? Pessoal, então, ó, o que eu e o Gerson a gente gostaria que vocês fizessem? Eu vou pegar aqui, ó, vou até
pegar todo esse cara aqui, deixa eu tirar aqui, ver camadas, mostrar grades. Deixa eu pegar aqui, dar um paint aqui, que eu vou subir lá o arquivo. Vamos subir ele completo, para vocês terem tudo que vocês precisam lá, tá? Então, ó, deixa eu recortar ele aqui. Talvez fique um pouquinho torto, tá? Vou recortar ele aqui. Maravilha. Vou pegar aqui, vou colar ele aqui, ó. Não, mais um, Flávio. Completo. Só continuar aqui a numeração, senão vai ficar zoado. Vou colocar ele aqui, tá? Ó. Coloquei ele completo aqui e vou pegar agora esse camaradinho aqui e vou colocar lá, tá? Para vocês terem, vou pegar só esse de cima. Dá um print screen de novo. Não foi. O print screen aqui. Tá? Aí eu vou pegar aqui agora, seleção retangular. E aí, ó, o legal é que vocês terminem ele, né? Então aqui, ó, refazer para as né, para as demais entidades como tarefa, ok? Ó, tudo bem? Tranquilo, pessoal? Ficou fácil aí? É fácil. O problema é que é trabalhoso, né? Isso. Daqui a pouco, terminando a aula, eu vou subir lá no Moodle, né? Essa atividade aí, certo? Então, deixa eu parar aqui. Voltar aqui para vocês, né? Isso, Fernando. Pode entender que o DER seria mais superficial. O DER, do ponto de vista meu, o Gerson pode dar um ponto de vista dele também, se ele tiver uma visão um pouco diferente, mas, para mim, o DER é aquela situação em que você vai lá, entrevista o empresário, que ele quer uma solução, o analista foi lá, conversou com o empresário, traz o problema do empresário para a empresa senta numa mesa e começa a discutir quais são as soluções. E aí, essa solução vão sendo feito um rabisco, esse rabisco vai gerando um DER. Quando a equipe vira e fala, olha, terminamos o DER, vamos verificar se esse DER ele é válido, aí eles fazem aquela rodada de discussão, olha, vamos ver se o DER aqui responde a esse problema que o cliente está tendo. Ah, respondeu? Respondeu. Então, terminamos o DER. Volto com o cliente e levo para ele o que a equipe planejou. E verifico com o cliente se aquilo que a equipe planejou é a solução que ele precisa. Terminou isso? Aí que eu faço o MER. Eu, pelo menos, tenho isso comigo, né? O Gerson, se quiser falar, pode ser que ele tenha uma visão, uma praticidade um pouco diferente. Ô, Flavião, eu nunca separei. Oi? Eu nunca separei. MER e Você DER. nunca separou, né? Tem gente... Normalmente, porque, assim, quando... saía do DER e ia já para o desenho lógico, né? De uma coisa já com detalhamento. Para praticamente gerar o script, né? Então... Isso, exatamente. Eu diria para você que a gente faz um DER quando é algo que você ainda não conhece. Mas quando já é uma solução muito batida, é uma solução quase que trivial, eu diria para você que tem gente que nem faz o DER, faz logo o MER e é isso que o Gerson falou, entendeu? Você já meio que queima uma etapa. Existem outras etapas de documentação, não sei se o Gerson chegou a fazer, dicionário de dados, por exemplo. Você já fez isso, Gerson? Na verdade, já leu? A gente fazia no descritivo, na ferramenta. Descritivo, na própria ferramenta. Quando você montava o banco, tinha um descritivo de cada campo. Mas, assim, sim. Nós, programadores... Ter uma documentação... ter uma documentação de dicionário de dados é muito raro mesmo. É bem raro, mas
eu, como trabalhava de forma mais próxima de banco de dados, para os analistas de banco de dados, dicionário é um negócio super importante. Porque se o cara começa... Porque o que acontece? Muitas vezes o programador ele não tem uma visão do todo do banco de dados. Então, ele quer criar um campo novo e, às vezes, esse campo ele é redundante porque ele já está em outro lugar. Entendeu? Então, às vezes, você acaba tendo informações duplicadas. Às vezes, não tem o que fazer. Você precisa ter ela duplicada mesmo. Mas é importante saber. À Às medida vezes... que o banco cresce, né, em complexidade, você precisa ter dentro dele mais informações sobre ele. E, às Ele vezes, um chama de campo... metadados. Isso. Às vezes um campo que para de ter funcionalidade, aí depois precisa desse campo para fazer alguma coisa, de repente para entregar. Por exemplo, eu trabalhava com um sistema bancário e sistema de gestão hospitalar. Então, de repente, a Anvisa vira e fala, olha, tem um problema aqui com o hospital e tem uma documentação que está, sei lá, passa 10 anos e parou de usar aquela definição da que estava naquele atributo lá, ficou perdido. 10 anos lá. E agora a Anvisa quer que a empresa mande, só que esse campo, ele nem é referenciado mais no programa. Aí você pergunta para o programador, não existe isso. Aí a hora que pergunta para o analista de banco de dados, não, tem, esse banco de dados foi descontinuado lá na versão 3, 4, beta, XYZ. Por quê? Aí que é legal. Por que foi descontinuado? Porque teve uma portaria vinda da ANS que falou que a mudança do cálculo da regra é diferente, tarará e tarará. Tá? Mas é isso. Ufa! Pessoal, tá claro então para vocês, a gente tá se aproximando aí do encerramento? Tá claro então para vocês aí? Ficou tranquilo? Podemos encerrar? Se não, fale agora ou pergunte mais tarde. Então tá bom. Então, pessoal, vamos combinar então. Terminando aqui a aula, eu vou subir essa atividade lá no Moodle. Aí eu peço que vocês então a façam, tá? E de novo, independente se está certo ou está errado, professor, eu não tenho computador em casa. Faz no caderno, tá ok? Desenha o quadradinho, né? Tem as linhas pautadas ali, primeiro campo, segundo campo. Ah, mas eu não sei. A gente não falou todos os campos, lembra? E aí, inclusive, a criatividade de vocês em relação ao banco, aos atributos, né? Até para a gente ver de própria autoria de vocês, como é que vocês estão nessa questão, para ver se vocês entenderam mesmo, tá? Então, vai ser um exercício bem completo aí. Quer aproveitar e falar alguma coisa? Por isso, os trabalhos serão todos diferentes. Cada um vai pensar em dados diferentes, nome de atributo diferente, tá? Vocês podem conversar agora que grupo. A gente tira, né? Aí agora que a gente tira o carrapato que está extraindo o sangue ali. Vocês podem fazer em grupo, coisa e tal, mas se vocês fizerem em um grupinho, pelo menos avisem a gente aí para a gente saber. Coloca o nome do grupo lá, né? Pelo menos, né? Fala, olha, eu fiz em conjunto com o Flávio e o Gerson, fizeram junto a tarefa, senão a gente também não sabe, tá bom? Evidentemente, quem fizer em grupo tem a obrigação de ficar melhor, né? O grau de qualidade tem que ser maior. Pessoal, então, estou encerrando aqui, estou parando a gravação, tá bom? Ótima semana que está começando aí para todos nós. Professor Gerson, muito obrigado. Boa noite para todos nós, tá bom?